E no vídeo de hoje eu vou dar mais uma dica incrível para você que vai fazer específica de Biologia da UERJ. Nesse vídeo eu montei um cronograma de estudos para ajudar você a se organizar nos seus estudos. Então, se você está estudando para a específica de Biologia da UERJ e não sabe por onde começar a estudar, assista esse vídeo até o final, porque com certeza esse vídeo vai te ajudar. E lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você baixar o cronograma de estudos, belezinha, galera? Então assista esse vídeo até o final para você não perder nenhuma dica de como estudar para a específica de Biologia da UERJ. Vem aqui comigo! Uma das maiores dificuldades dos candidatos que vão fazer específica de Biologia da UERJ é saber a ordem dos estudos, o que eu tenho que estudar primeiro. E realmente é algo muito difícil, pessoal, porque a biologia é uma área muito ampla, ela tem várias subdivisões. Então na biologia tem botânica, tem zoologia, tem histologia, tem genética. E quais dessas partes eu devo estudar primeiro? Qual é a ordem dos estudos? É exatamente isso que esse vídeo vai te ajudar, pessoal. Então no cronograma que eu montei, que vocês podem baixar aqui na descrição do vídeo, esse cronograma é dividido em 10 módulos. E vocês vão seguir exatamente a ordem desses módulos. Eu já montei pensando na ordem dos estudos, beleza? Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos supor que você nunca fez um curso de inglês. Você vai fazer agora. Não tem como você começar cursando o inglês avançado, porque você não vai entender. Então, primeiro você tem que fazer o inglês básico, para depois fazer o inglês intermediário, para depois evoluir para o inglês avançado. É exatamente isso que eu fiz no cronograma de biologia. Ele já está na ordem dos estudos. Então, a primeira dica é vocês estudar na ordem que está no cronograma, beleza, pessoal? E vocês vão ver que ele está dividido em 10 módulos. Então, vocês vão estudar o primeiro módulo completo, terminou de estudar o primeiro módulo, aí vai passar para o segundo módulo, terminar o segundo módulo todo, para depois passar para o terceiro módulo, até terminar os 10 módulos, beleza, pessoal? Então vem aqui comigo para a gente entender como que funciona esse cronograma. E aqui, galera, esse é o cronograma de estudos que eu montei para ajudar vocês na específica de Biologia da UERJ. Como vocês podem montar, esse cronograma é dividido em módulos. Por exemplo, o módulo 1 é sobre citologia e bioquímica. E o módulo 10, que é o último módulo, é sobre ecologia, beleza? Então, o cronograma ele é estruturado em 10 módulos, do módulo 1 ao módulo 10. O módulo 1, por exemplo, é sobre citologia e bioquímica. E aqui são os tópicos que vocês precisam estudar referente ao módulo 1. Então, vocês vão começar estudando sobre investigação científica, que é sobre leis, teorias, hipóteses. Depois, bioquímica dos nutrientes, que é sobre água, sais minerais, glicídios, lipídios, proteínas e vitaminas. Então, vocês vão estudar todos esses tópicos aqui que estão dentro do módulo 1, beleza? E aqui do lado, por exemplo, está escrito um mês. O que seria esse um mês? Um mês é o tempo estimado para que vocês terminem todos esses tópicos, para não se prolongar muito o estudo de vocês e acabe faltando alguma matéria. E aí chega no vestibular, vocês não vão ter estudado essa matéria e vão errar a questão. Então, do lado de cada módulo, eu coloquei o tempo estimado para que vocês estudem os tópicos do módulo. Então, o módulo 1, ele tem que ter mais ou menos uma duração de um mês. Então, dentro de um mês, vocês vão se organizar para estudar todos esses tópicos. Aí, estudando todos esses tópicos, terminando o módulo 1, vocês vão para o módulo 2, que é sobre reprodução e desenvolvimento embrionário. Que é pouquinha coisa, não é muita coisa, então coloquei apenas 10 dias. E aí, dentro desses 10 dias, vocês vão se estruturar, vão se organizar para terminar todos esses tópicos aqui, beleza? Genética, a mesma coisa, duração de mais ou menos um mês. E aí vocês vão se organizar de acordo com a disponibilidade de vocês para terminar esses tópicos aqui dentro de um mês, beleza? Então essa é a estrutura do nosso cronograma. E ele vai ter mais ou menos, pessoal, se vocês seguirem ele à risca, duração de 7 meses e meio, ou seja, é um bom tempo, não fica muito prolongado e nem muito curto, então dá para vocês conciliarem com os afazeres do dia a dia, beleza, pessoal? E aqui embaixo eu coloquei as referências.
Dois livros muito bons, galera, para ajudar nos estudos de vocês é o livro Biologia Hoje. Ele tem volume 1, volume 2 e volume 3. E os autores são o Fernando Guevant Schneider e Sérgio Linhares. E outro livro também muito bom, que com certeza a maioria de vocês conhecem, é o Fundamentos da Biologia Moderna, que é do Gilberto Rodrigues Marto e José Mariana Amabis. São dois livros muito bons, muito didáticos e abordam todos esses assuntos que eu coloquei aqui no cronograma, beleza, galera? E como eu sempre falo nos meus vídeos de dicas, galera, estudem bastante genética, porque genética sempre é cobrado na específica de biologia da UERJ. E também estudem bastante ecologia, porque ecologia é muito cobrado. Só no vestibular de 2017 caíram 3 questões de ecologia na específica de biologia. Então eu coloquei ele aqui no último módulo, porque aí vocês vão estudar ele por último, ecologia por último, e aí quando vocês forem fazer o vestibular, a cabeça de vocês já vai estar mais fresca para poder lembrar tudo que vocês estudaram sobre ecologia, beleza, pessoal? Então essa aqui é a estrutura do nosso cronograma e vocês podem baixar aí na descrição do vídeo, beleza? E Felipe, quantas horas por dia eu tenho que estudar? Quantas horas são necessárias? Então, pessoal, isso varia muito, porque a gente não possui a mesma rotina. Então, tem muita gente que trabalha e estuda, tem muita gente que apenas estuda, tem gente que tem filho, precisa cuidar do filho, precisa cuidar da casa. Então, isso varia muito, pessoal. Então, uma dica que eu dou, galera, é para vocês estudarem o máximo que for possível. Eu falo de experiência própria. Às vezes eu estou estudando muito e chega um momento que o meu cérebro simplesmente para e eu não consigo absorver mais nenhuma informação. Eu posso continuar ali lendo, fazendo exercício, mas o meu cérebro não consegue absorver nada. Então a primeira dica que eu dou, pessoal, é: respeitem o seu limite, tá? Porque não adianta você estudar em excesso se o seu cérebro não está conseguindo acompanhar o punhado de informações novas que você está tentando entender. Então, galera, a primeira dica: respeitem o seu tempo, descansem bem, durmam bem, botem a mente para descansar, para que quando você for estudar, os seus estudos realmente possam render. Porque não adianta você estudar 10 horas por dia se você apenas consegue absorver as 3 primeiras horas de informações. Ou seja, foram 7 horas que você gastou. Essas 7 horas desnecessárias que o seu cérebro não conseguiu processar a informação, você poderia estar descansando, por exemplo. Então a primeira dica, pessoal, e é muito importante, parece coisa boba, mas não é: descansem bem a mente para que os seus estudos possam ser mais evolutivos, beleza, pessoal? E mais uma dica muito bacana, pessoal, é que vocês não precisam estudar direto, ou seja, vocês não precisam ficar 3, 4, 5 horas estudando direto, porque isso cansa o cérebro muito rápido. Eu falo isso de experiência própria. Quando eu estou vendo que eu já estou ficando afadigado, meu cérebro já está parando, o que eu faço? Eu paro meus estudos um pouco e boto uma música. Quando eu escuto uma música, isso me anima, eu boto um vídeo engraçado no YouTube para assistir, isso desperta o meu cérebro, isso me dá mais ânimo para continuar estudando. Então, mais uma dica é que vocês não precisam ficar horas e horas estudando direto. Vocês podem parar, botar uma música, assistir um vídeo engraçado, porque isso descansa o cérebro, isso dá um gás no cérebro. Aí você já vai estar com o cérebro um pouco descansado para poder continuar nos seus estudos naquele dia, beleza? É uma dica que parece boba, mas não é boba, pessoal. Realmente funciona. Falo de experiência própria. E outra dica muito bacana, pessoal, são os exercícios. Façam bastante exercícios, porque isso ajuda a diagnosticar as dificuldades que vocês encontraram em relação ao assunto. Só que o problema é que muitas pessoas não sabem utilizar os exercícios da forma correta. Mas Felipe, qual seria a forma correta então? Uma forma muito eficaz de exercícios é você utilizar os exercícios dos livros didáticos. Nos livros didáticos, galera, geralmente vai ter exercícios de fixação, que são aqueles exercícios bem fáceis, e depois tem os exercícios vestibulares, questões de vestibulares. E o que você vai fazer? A primeira coisa é estudar toda a teoria, galera. Vamos supor que você está estudando cadeia alimentar. Você vai estudar toda a teoria de cadeia alimentar e depois vai fazer os exercícios de fixação.
Esses exercícios de fixação vocês podem fazer consultando o livro para poder acompanhar a resposta. Quando vocês forem fazer os exercícios vestibulares, vocês não vão olhar a resposta no livro. Vocês vão tentar fazer esses exercícios de vestibulares como se fosse uma prova. E por que isso é eficaz, Felipe? Por que eu tenho que fazer exercícios de vestibulares como se fosse uma prova? Porque isso vai te ajudar a diagnosticar o que você não entendeu. Porque você está se preparando para um vestibular, correto? Então, nada melhor do que você usar exercícios de vestibulares para você diagnosticar as suas dificuldades. Então, você vai fazer os exercícios de vestibulares como se fosse uma prova, tá? Sem consultar o livro. E depois que você terminar todos esses exercícios, você vai lá no livro, olha as respostas para ver se você acertou. E as questões que você não acertou, significa que você teve alguma dificuldade. E aí você vai reforçar essas questões até você entender essa questão, até você entender aquele conteúdo, beleza? Beleza, pessoal? Então, uma dica muito importante. Estudem toda a teoria, depois façam os exercícios de fixação. Esses vocês podem olhar no livro a resposta. E depois vocês vão fazer exercícios de vestibulares sem olhar as respostas, como se fosse uma prova. E aí depois você vai fazer a correção e aquelas questões que você não conseguiu fazer ou então errou, você vai estudar aquelas questões, as respostas daquelas questões, até você entender o conteúdo, beleza, galera? É assim que se usa os exercícios para poder evoluir nos estudos. E se você gostou dessas dicas, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica e nenhuma aula que é dada aqui, belezinha, galera? Tem um amigo ou uma amiga que também vai fazer a específica de Biologia da UERJ? Manda esse vídeo para eles, para vocês estudarem juntos. Um abraço e até a próxima aula!